Hoje um vídeo rápido aqui de como jogar o Paris, beleza? Esse jogo aqui eu já vou começando falando rapidão. Setup aqui nesse tipo de vídeo não é mostrado. Setup olha no manual, rapidão faz. Lá explica com facilidade. A ideia aqui é lembrar as regras básicas, jogar o jogo de maneira rápida para poder dar start aí no jogo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, como é que ganha o jogo? O jogo ganha com ponto. Ponto. O ponto é marcado aqui, ó, na borda do tabuleiro. Você ganha ponto de várias maneiras que vão ser descritas ao decorrer do jogo. Isso aqui é um meeple de marcação de bônus, que vai andar sobre essas cartas aqui somente nesse sentido e ele não volta. Dito isso, aqui é um marcador de ponto, ele vai andar somente nesse sentido aqui e também não volta, tá? Você ganha o ponto na hora, coloca, e esse jogo, sim, ao contrário do Carrara, você vai ter algumas possibilidades de ganhar ponto no final que vão ser faladas aí ao longo do vídeo. Primeiro de tudo, vamos entender aqui a anatomia dos componentes do jogo, tá? Que a gente vai usar muito. Primeiro de tudo, os edifícios. Edifícios eles vão ser colocados no jogo como ação obrigatória por todos os jogadores. Já eu vou explicar. Mas primeiro entendendo a anatomia. Os edifícios têm valor de 1 a 8, tá? Os edifícios de valor 1 e 2, eles vão permitir que você ganhe um bônus quando você posicionar a sua chave aqui. Vai ser explicado o que é posicionar a chave em cima do edifício, beleza? Então tenham paciência. Primeiro de tudo, aqui no canto superior esquerdo, ele mostra esse bônus. Colocou sua chave, você vai ganhar o direito aqui de usar esse bônus aqui uma vez, de andar nessa trilha aqui de bônus, ó, tá? Com esse seu meeple aqui. Pegou o meeple, andou aqui, parou onde você quiser. Se quiser vir pro final aqui, você vem, só que depois você não anda mais. E aí você ganha o local onde você parou. Por exemplo, aqui, parou aqui, 3 moedas. Fechou? Então tá. Então os edifícios de valor 1 e 2 vão dar esse bônus. Aqui no canto inferior esquerdo de todos os edifícios e monumentos, tá? Já vou chegar nos monumentos. Vai ter aqui, ó, uma especificação de que tipo que é. O monumento todos são iguais, tá? Porque são monumentos aqui. E esses aqui, eles vão ter aqui, ó, por exemplo, essa portinha aqui vai ter um significado no manual. Aqui, se não me engano, é teatro, padaria, hotel e por aí vai. Tem, se não me engano, 7 tipos diferentes, beleza? Não é tão importante saber disso agora, somente é importante para um dos bônus ali na hora que você for pontuar. E aí você vai poder consultar o apêndice para ver como é que vai ser a pontuação, porque isso aqui faz um set collection. Quem está habituado com board game sabe o que é set collection, já entendeu, fechou? Se não entendeu, corre atrás aí. Então, passando aqui para o segundo ponto, o edifício de 4 pontos, ele não dá nada, beleza? Tá até invertido aqui, ó. O edifício de 4 pontos vai ter a mesma estrutura, só que ele não dá nada aqui. Lembrando que todos os edifícios eles são confeccionados para encaixar exatamente no local de valor deles, tá? Quando eu for encaixar o edifício eu vou explicar isso. O edifício de valor 3, ele vai te possibilitar ganhar um bônus desse pagando 2 moedas, beleza? Faz a mesma coisa do edifício 1 e 2, só que você tem que gastar 2 moedas, beleza? Tem um valor maior, mas tem um custo para ganhar o bônus. Edifício 4, conforme foi falado, não ganha bônus. Do edifício 5 em diante, você vai poder ganhar 2 pontos imediatamente quando colocar sua chave aqui. Colocou, ganha 2 pontos. Fechou? Além disso, cabe ressaltar que nos edifícios mais caros vai vir um custo aqui, ó, no canto superior direito, que é um custo em recursos, beleza? Falando em recursos, vamos aproveitar aqui, já a gente fala dos monumentos, mas vamos falar aqui, ó, do board pessoal de cada jogador. Ele fica nesse formato aqui, ó, tá? Para esconder o que você tem embaixo dele. E você vai ter aqui as suas moedas e as suas chaves. Não coloquei ainda, vou colocar já, tá? De acordo com a quantidade de jogadores, você vai receber uma quantidade de chaves, podendo pegar mais durante a partida. E a gente vai entender ao longo da explicação para que servem as chaves. As moedas servem para você comprar as coisas, beleza? E você ganha elas no banco. Você vai começar aqui, conforme o valor mostra aqui, ó, com 16 moedas, beleza? Na verdade eu vou ter que fazer uma correção nisso aqui. Acredito que são 3 francos, tá? Eu vou ver o valor exato aqui. Mas enfim, você vai começar com a quantidade de moeda e a quantidade de chaves de acordo com a quantidade de jogadores. A quantidade de chaves é de acordo com a quantidade de jogadores, a de moeda é fixa, não me recordo agora de cabeça, mas até o final do vídeo eu explico certinho. Caso eu não explique, vai ficar no comentário, no descritivo do vídeo aqui embaixo. Bom, aqui ó, tem todos os recursos possíveis do jogo que você vai ganhar quando você colocar edifícios aqui. E eu vou explicar isso como funciona. Quando você colocar chave nos edifícios, mas é uma ação do jogo. E esses recursos você pode fazer o famoso bem bolado. Você pode vender por 2 moedas e você pode comprar pagando 4 moedas por esse recurso aqui que é madeira.
Esse aqui que é mármore, você pode vender por 3 moedas e pode comprar pagando 5 moedas. E o ouro você pode vender por 4 e comprar por 6. Aqui você vai ter marcadores de prestígio, que você pode vender por esses valores aqui, mas eles vão ser muito úteis agora nos monumentos. Vamos voltar então para os monumentos e entender a fisionomia deles. Os monumentos vão ter um valor aqui, certo? Que vai te ajudar a pontuar no final do jogo. E também vai dizer a respeito, assim como nos edifícios, como você vai poder comprar eles, tá? No canto superior direito vai ter um custo em recursos. E aqui, ó, no canto esquerdo, vai ter a possibilidade de você utilizar os marcadores de prestígio quando colocar um monumento para ganhar pontos. Então, fique ciente que os marcadores de prestígio, que são esses recursos aqui, tá? Diferente desse aqui, que são os recursos básicos, eles vão ser úteis para você ganhar ponto quando você baixa o monumento. Vou explicar na hora que eu for explicar a ação de colocar o monumento. Fechou? Então, tá aí explicado a estrutura dos monumentos, tá? E aqui é o valor dele, a pontuação para fins de compra e para fins de pontuação no final do jogo, tá? Então, tá aí a explicação dos monumentos. Vocês vão ver que eles vão ter todos a mesma estrutura aqui, ó, do lado esquerdo, os prestígios que você vai poder usar, marcadores de prestígio para ganhar ponto, valor e o custo em recursos. Continuando aqui a nossa explicação, vou ajeitar aqui. Belezinha, vamos prender aqui. Tá. Então, eu fiz o setup ali para 2 jogadores, tá? Então, eu vou até dar uma olhada aqui agora, vou ver aqui em tempo real com vocês no manual quanto que você... na verdade não, vou pular isso aqui e vamos direto à explicação das ações, que depois eu pego a quantidade de recursos que vai ficar aqui. A quantidade de chaves para 2 são 10 chaves, tá? Isso aí tá bem fácil, já tinha decorado. Então são 10 chaves para cada jogador num jogo de 2 jogadores. Eu vou deixar todas aqui, ó, mas eu vou poder usar 10 e depois de usar essas 10 eu vou poder ganhar mais 2. É porque eu tô usando uma mão para gravar e a outra para tirar aqui, então tá um pouco ruim. Mas eu vou colocar uma quantidade aqui, vamos considerar que tem 10, e eu vou tirar 2 para exemplificar que essas 2 aqui, na verdade elas vão ficar aqui, ó, num pool de compra, tá? Vamos colocar aqui assim, ó, que aí o jogador ele pode, num determinado momento, através de um bônus, conquistar mais 2 chaves. Consideremos que aqui tem 10, provavelmente tem mais, tá? Não sei, mas vamos considerar que tem 10, porque eu tô fazendo aqui tudo com a mão e a ideia é fazer o vídeo rápido. Então, beleza. Enquanto eu coloco aqui, eu já vou explicando a primeira ação que você vai ter que fazer durante o jogo. A primeira ação que todo mundo tem que fazer enquanto for possível é uma ação obrigatória, beleza? Essa ação obrigatória consiste no seguinte. Vamos observar aqui o tabuleiro? Ele tem espaços aqui, ó, que você consegue encaixar esses edifícios. E um valor aqui, ó, do edifício. Só que não tem nenhum edifício encaixado, perfeito? Então, todo jogador, quando for fazer a sua primeira ação e a todas as ações seguintes em que for possível, ele vai ter que pegar um edifício dessas 3 pilhas que vão estar divididas igualmente, tá? Vou colocar aqui de qualquer jeito, esse aqui eu já vou ficar na mão. Então, o jogador azul, tá? Considera que ele está com as moedas, isso eu vou resolver até o final do vídeo, mas ele pegou ali no escuro esse edifício. A primeira ação obrigatória que ele tem que fazer é colocar esse edifício. Então você vai se atentar aqui, ó, nesse modo de jogo, tá? Porque tem um avançado, você vai se atentar ao local, que é Saint-Germain, que é o bairro aí, eu não sei, cidade, eu acho que é bairro de Paris. E você vai ter que colocar na numeração desse bairro. Então você localiza aqui no mapa, ó. Localizou, você vai lá e coloca 8. Então esse foi o começo da ação do jogador. Ah, ele pega o recurso agora? Não pega o recurso agora. Aí beleza, a partir de agora ele pode fazer as ações dele normais do jogo. A primeira ação que ele fez foi colocar o edifício enquanto for possível. Por quê? Uma hora vai acabar, beleza? Quando acabar, nenhum jogador mais coloca edifício. Então ele vai lá, coloca o edifício e respeita o valor do distrito e o local do edifício. Daí ele vai pegar e colocar uma chave dele. Essa chave aqui, ó, ele funciona como se fosse um alocador de trabalhador, né? Você vai alocar essa chave em algum local do mapa. Quais sejam os locais que você pode alocar inicialmente? Vão ser os distritos, né? Cada distrito desse aqui, ó, que tem 4 chaves, você só pode colocar uma por distrito, ou banco.
Quando você coloca no banco, não, minto, no Arco do Triunfo. Isso aqui nos distritos que são bancos, tá? Fazendo a correção. Aqui é o Arco do Triunfo. Quando você coloca no Arco do Triunfo, você não ganha nada. Zero. Quando você coloca nos bancos, você vai ganhar um valor que está aqui no banco em moedas. Beleza? Então vamos pegar aqui o azul e eu vou colocar aqui, ó. Porque eu quero ganhar 7 moedas. Nesse momento eu vou lá. Pego aqui, ó. Minhas 7 moedas. E coloco atrás. Aqui escondido. Pronto, fiz essa ação, vai para o próximo jogador, simples assim, beleza? Então, essa é a ação de colocar uma chave no tabuleiro. Só para recapitular aqui o que eu já falei, a gente vai ter que fazer, antes de qualquer ação, a ação de colocar o edifício. As ações possíveis no jogo, assim como a maioria dos jogos desses designers aqui, elas são bem simples e você vai poder fazer poucas ações que vão gerar algumas consequências. Nesse jogo você vai poder colocar uma chave, foi essa última que eu expliquei, colocou a chave aqui, ó, no distrito. E para colocar a chave você pode colocar no banco do distrito ou no Arco do Triunfo. Tranquilo, uma por distrito, por isso que está enumerado aqui. A segunda ação possível é mover uma chave, beleza? Mover uma chave vai permitir que você compre um monumento ou um edifício. Então lembrando que isso aqui que eu estou falando é o seguinte... uma ação completa por jogador, só para ficar claro, é você colocar o edifício e fazer uma dentre as ações que eu estou explicando. Então, nesse caso aqui, o jogador azul fez a ação de colocar a chave no distrito. Passou a vez dele. Então, nesse momento, ele vai pegar e passar, e agora quem joga é o jogador branco. Aí vai lá o jogador branco, opa, vou pôr a chave? Não, ele vai pegar um edifício, olhou o edifício, onde é que fica esse edifício? Olha aqui atrás, Belleville, e aí vou lá e coloco... Encontro aqui o distrito, nem sei se eu li direito, mas eu acho que é isso. E aí vou colocar aqui no local correto. E aí vai passando o jogo, vocês vão fazendo várias ações, vão colocando os edifícios, tá? E aí aqui no primeiro momento, você vai ter mais a oportunidade de colocar chaves nos bancos. Então ele veio aqui agora, nesse banco aqui de valor 3 e colocou a chave no valor 3. Então já mostramos aqui duas ações, uma de colocar a chave no distrito. E agora, aliás... uma ação só, que foi de colocar a chave no distrito, e a outra é a ação obrigatória, tá? Que é colocar o edifício. E agora a gente vai mostrar um segundo tipo de ação. Esse segundo tipo de ação, eu vou fazer aqui com o jogador branco, porque já tem um edifício num distrito que ele está localizado, beleza? Então, vamos dizer que esse jogador aqui, ele quer pegar e mover a chave dele para esse edifício aqui, ó. Que ele colocou, 4, beleza? Poderia ter sido colocado por outro jogador, não tem problema. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pagar o custo em moedas. Acabou. Pagou 4 moedas. Ele vai colocar a chave dele aqui em cima. Vai pegar o bônus. Vai pegar o bônus do edifício que fica aqui no canto superior. Como esse aqui não tem bônus nenhum, ele não pega nada. Mas se fosse um edifício, por exemplo, de valor 3, além das 4 moedas que ele colocou para colocar a chave dele aqui, ele poderia pagar mais 2 moedas para andar na trilha de bônus, beleza? Então, aproveitando aqui o momento, ó, ele pegou o marcador de prestígio e colocou aqui atrás, beleza? Então essa aqui foi a ação dele de mover uma chave. Então essa ação de mover uma chave, ele vai fazer para comprar um edifício ou um monumento desocupado, já eu explico o monumento. Vai ter que pagar o número de francos indicado aqui no canto da chave, ou do edifício. E vai receber os recursos, né? Fichas ou então as fichas de bônus. Se o distrito possui 4 ou mais chaves, aí vai ter que fazer um negocinho, ó. Então vamos lá. Imagina que aqui, ó. Imagina não. Vamos colocar aqui para exemplificar. Eu vou colocar qualquer um aqui, tá? Não estou considerando que está certo com o distrito. Só para a gente poder dar o exemplo se tiver 4 chaves aqui. Então o jogo foi passando. Foram colocando os edifícios, fazendo as ações de colocar chave nos bancos e arcos de triunfo ou mover a chave. Então, entenda a diferença entre as ações. Uma é colocar a chave, a outra é mover a chave. E aí, o pessoal foi colocando a chave e movimentando. Sempre você tem que colocar aqui primeiro, movimentar. Aí veio o azul, colocou aqui, pagou, pegou esse aqui para ele. Esse aqui era do branco. Aí veio aqui o azul e colocou aqui, pagou, pegou esse aqui para ele. E o branco já tinha movido essa chave aqui e colocou esse aqui para ele. No momento em que o branco fez isso aqui, ó, colocou a chave aqui, pagou os dois, movimentou o bônus dele, ele vai pegar
e vai colocar essa ficha aqui que fica do lado de fora, tá? Todas essas fichas aqui ficam do lado de fora. Eu tinha colocado aqui no automático, mas elas ficam do lado de fora. Essas fichas aqui, elas vão estar disponíveis do lado de fora. Então, quando alguém preencher a quarta moeda no distrito, ele vai escolher um desses valores aqui, que significam o seguinte: uma ficha dessa aqui no distrito, ela vai dar essa pontuação para o primeiro, para o segundo e para o terceiro lugar que tiver a maior pontuação de edifícios e monumentos no distrito, beleza? Monumentos eu ainda vou explicar. Então aqui, por exemplo, se tivesse desse jeito, aí o branco pega e fala, bom, o azul vai ganhar aqui. Então eu vou colocar essa ficha aqui, ó, que é a menor, para ele ganhar a menor quantidade de pontos possíveis. Aí ele vem aqui e coloca essa ficha, beleza? Acabou o jogo, lá no final, esse 10 pontos aqui vai ficar pro azul, porque ele tem 3 mais 5, 8 pontos. E o branco tem 4 mais 2, 6 pontos. Então a maioria aqui ficou pro azul. Se tivesse empatado, ia ficar com quem tem o edifício de maior valor. Se mesmo assim empatar, os dois dividem o primeiro lugar e pulam a pontuação do próximo. Então, se tivesse mais um jogador aqui, ao invés de pontuar 5, ele pontuaria 2. E tem mais uma observação. Só vai pontuar aqui quem tiver no mínimo a metade do valor em edifícios do vencedor. Então, digamos que tivesse um terceiro jogador aqui e ele tivesse feito 3, que é menos da metade de 8, ele não pontuaria. Ele tem que fazer no mínimo 4, porque o azul, que foi o primeiro lugar, ele fez 8. Perfeito? Então isso aqui você coloca quando tiver 4 chaves. Perfeito. Como a gente falou disso aqui, vamos entender então, porque foi falado que quando você coloca uma chave aqui, você move uma chave aqui, na verdade, tá? A ação de mover, porque você coloca a chave aqui e move para os edifícios, para poder utilizar os edifícios. Quando você move uma chave para o edifício, você pode fazer a ação aqui do bônus. Digamos que o azul moveu aqui, colocou em cima do bônus, e ele quer ganhar a pontuação do bônus. Ele vai vir aqui, pegar o mipo dele azul, porque ele pagou ali no caso do 3, né? Ele tem que pagar mais 2 moedas, e vai movimentar para o bônus que ele quiser. Só que esse jogo não permite voltar, exceto nesse bônus aqui, ó, 25, que é a ação do bônus voltar, beleza? Então essa é a única maneira no jogo de você recuar casas que você avançou aqui, através desse bônus, porque é a função desse bônus. Mas via de regra, você só avança. Então digamos que ele falou, não, vem aqui, pega 3 moedas. Aí ele foi lá, pegou 3 moedas, pegou 5 aqui, deu troco e ficou com o bônus dele e o mipo dele posicionado aqui, beleza? É super simples. Então recapitulando, você vai colocar a chave aqui ou no Arco do Triunfo, depois de ter colocado o seu edifício, enquanto for possível. Toda a ação consiste em o jogador coloca o seu edifício, depois ele vai poder colocar ou movimentar a chave. Coloca a chave nos bancos dos distritos ou no Arco do Triunfo, beleza? Então, essas são as ações possíveis, além de outras que vão surgir até o final do jogo. Só que aí vamos fazer também a possibilidade de construir um monumento, beleza? Você pode construir um monumento, assim como você constrói um edifício. Que essa ação de construir, na verdade, é você mover a chave e ocupar aquele edifício ou monumento para ele ser seu e você usufruir dos bônus dele para fins de fazer o bônus na hora ou para a pontuação final. Só que tem um detalhe que eu não falei ainda, que é o seguinte. Digamos que tenha mais um edifício aqui, ó, de valor 8, tá? Que saiu aqui o de valor 8. E o azul, ele quer pegar esse edifício, só que ele não está com dinheiro para pagar 8 numa lapada só. Ele pode abdicar desse edifício aqui, movendo a chave dele de um edifício para outro. Aí ele vai pagar a diferença, beleza? Todos os bônus que ele ganhou aqui, ele já ganhou, ele não perde mais. Só que no momento que ele move para cá, ele vai poder pegar a ficha de bônus, paga o custo em recursos e ganha o bônus aqui normalmente. Aí agora essa ficha é dele. Digamos que ele fez isso então, pagou e tal, aí o branco fez outra ação qualquer, e aí depois ele decide novamente mover a chave, só que dessa vez para um monumento. Ele vai mover a chave aqui para um monumento que ele escolher. Digamos que ele vai mover para esse aqui, porque ele não quer gastar muita coisa não. Aí ele vai pegar, ele vai ter que pagar a diferença. Como aquele era um edifício de valor 8, ele vai ter que pagar 1 de diferença. Caso ele viesse direto aqui com a chave que tivesse no distrito, ele teria que pagar o valor cheio.
Nesse momento em que ele escolheu esse monumento, pegando uma chave desse distrito, ele tem que encaixar esse monumento aqui no distrito, tá? Não existe limite para encaixar. Obviamente o limite aqui é a minha mesa, né? Porque ela é muito pequena. Mas assim, no jogo você vai encaixar quantos monumentos aqui os jogadores quiserem nas ações deles, que eles fizerem dessa maneira. Então, como essa chave veio desse distrito, esse monumento fica encaixado nesse distrito. Para que a pontuação final, que foi aquela que a gente tinha colocado aqui, ó, que o jogador quis colocar aqui, tá? Depois passaram as 4 fichas, ela tenha o monumento incluído na conta, o valor dele, para quem tiver a maioria de pontuação no distrito. Beleza? Então, nesse caso aqui, o jogador azul pegou e saiu desse edifício para o monumento, ele paga um mármore, tá? Ele vai lá, pega um mármore aqui do recurso dele, paga para o banco e vai pagar 1 de valor em dinheiro, que é a diferença do edifício que ele veio. Se ele tivesse feito direto, ele ia pagar o valor cheio, que são os 9. Nesse momento, não é depois, é nesse momento em que ele comprou, ele pode descartar quantas fichas de prestígio ele quiser até o limite do que o monumento mostra, para ganhar essa pontuação que mostra aqui no brasão do prestígio. Então, nesse caso aqui, ele poderia descartar até 3 prestígios marrons, que é esse aqui, ó, que é o bronze, para ganhar 3 pontos por cada um. Então, digamos que ele descartou 1. Ele vai ganhar 3 pontos. Você vem imediatamente aqui no azul, ó, e movimenta aqui, ó. No caso, começa aqui, ó. Então, você movimenta aqui. 1, 2, 3. Beleza? Então, ele está aqui a pontuação no 3. Perfeito? Dessa forma, você pode ganhar ponto durante o jogo. Perfeito? Além disso, cabe salientar que depois que todos os edifícios estiverem colocados em jogo, vai ser habilitada uma nova ação, perfeito? Quando todos os edifícios forem colocados em jogo, ou seja, todos os distritos vão estar preenchidos, uma nova ação vai ser habilitada, que é a ação de pegar a ficha de fim de jogo. O jogador ele vai poder vir aqui com uma ação dele, tá? Dessa vez, a partir desse momento, os jogadores não vão colocar mais edifícios como a parte inicial da ação deles, do turno deles, porque já vai ter acabado o edifício. Então ele vai ter que ir direto para a sua ação de jogo. Uma delas possíveis agora é pegar uma ficha de final de jogo. Ele vai pegar todas as fichas, ele vai olhar aqui as fichas, vai escolher vai ter ficha que dá ponto, vai ter ficha que funciona como recurso, vai ter ficha que funciona como prestígio e por aí vai. Geralmente as fichas são isso e elas servem para marcar justamente final de jogo. Vai escolher a ficha dele, ele falou, vou pegar esse ponto aqui, porque eu tenho nada na cabeça para fazer, vou pegar isso aqui. Aí ele vai lá, pega a ficha dele, ele pode dispensar na hora e já ganhar como ponto, ou ele pode guardar para depois ou até para o fim do jogo, beleza? Mas as fichas de recurso de ponto, elas têm que ser usadas na última rodada dele, tá? A princípio vocês podem fazer meio que a regra da casa também. Não, eu tinha ponto aqui, no final do jogo conta. Isso aí também para mim é válido, não tem problema, né? Mas via de regra você tem que usar ela de maneira ativa, então a gente joga assim. Até porque pode ser um recurso, então você tem que se usar esse recurso antes que o jogo acabe. Uma vez que todos fizeram ações suficientes para acabar com essas fichas aqui, dá o gatilho no final do jogo. Beleza? Deu o gatilho no final do jogo, vocês vão contar as pontuações aqui de distrito. Lembrando que vai contar os monumentos que estão no distrito. Cada um vai pontuar girando lá o board, ou então marcando no aplicativo, né? E gerando a pontuação. E aí ganhou o jogo quem fez mais pontos. Só que vamos a algumas observações. No momento em que você ganha bônus, que recapitulando é quando você pega uma ficha de edifício de valor 1, 2 ou 3 pagando 2 moedas, no caso da 3, aí você pode movimentar na trilha de bônus, você vai poder ganhar alguns bônus que vão ser, você vai pegar e vai trazer esse bônus aqui para o seu tabuleiro, tá? Que foi um detalhe que eu não mostrei do azul ali, você vai pegar e puxar ele aqui para o seu tabuleiro, que ele vai poder ser usado na hora ou depois, durante o seu turno, na hora que você quiser, durante o seu turno. Só que alguma dessas fichas vai dar ações especiais, tá? Como, por exemplo, você usar aqui com prestígio, outras aqui para você usar, você pontuar por cada carta do tipo que tiver o valor 4 aqui, que você tiver uma chave, cada edifício que tiver o valor 4, que você tiver uma chave, você vai ganhar 5 pontos, por exemplo, com essa 18. E por aí vai, tem várias ações que as fichas de bônus vão dar, que você vai poder segurar as fichas de bônus na sua mão, sem limite de fichas,
para poder usar na hora que for conveniente no seu turno, no limite de uma por turno, beleza? Então é assim que funcionam as fichas de bônus. Pegou ela na sua mão, botou aqui perto do seu tabuleiro, você vai usar quando quiser. No momento que você usar, você descarta. Elas vão fazer ações no jogo, algumas vão dar só recurso e outras também vão funcionar como ponto no final do jogo. E aí a gente chega nessas aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, ó. Ela é a do Set Collection que eu falei. Tá vendo o símbolozinho que tem aqui do lado? Ó? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 símbolos, né? O monumento e os outros 6 tipos de edifícios. Assim como no Carrara são 6 edifícios. Só que lá o Carrara não diferencia os monumentos. Os monumentos são os mesmos tipos de edifícios, né? Mas aqui no caso você vai ter 7 tipos de edifício. Então aqui, ó, por cada desse aqui que você tiver diferente, você vai fazer uma pontuação de Set Collection com no mínimo de 4. Então se você tiver 4 diferentes vai ganhar 10 pontos, se tiver 5 diferentes vai ganhar 15 pontos, se tiver 6 diferentes vai ganhar 20 pontos, se tiver 7 diferentes vai ganhar 25 pontos no final do jogo. Beleza? Então essa aqui você não vai usar na hora. Na verdade, se você quiser usar na hora, pode também, tá? Eu falei no final do jogo, mas fazendo a correção aqui em tempo ainda, porque são muitos jogos, né? Então acaba que a gente confunde. Mas esse aqui você pode usar na hora. Usou na hora, ganhou a pontuação, só que a gente fala para usar no final do jogo, porque é recomendado que você otimize, né, a maior pontuação possível. Então às vezes você pode pegar mais um símbolo desse aqui e você gastou ela em vão antes da hora. Não vou explicar as outras que vai poder ganhar ponto, que é só olhar no manual, tá? Isso aqui a ideia é ser um guia rápido. E aí o detalhe do final do jogo é o seguinte: quando alguém der o gatilho do final do jogo, digamos que foi o jogador azul, ele era o primeiro jogador. O jogador branco realiza a ação dele finalizando esse turno e depois todos jogam mais uma vez para que todos terminem com a mesma quantidade de turnos, beleza? Então esse não é um jogo punitivo no sentido de que quem terminar pode acabar comprometendo de maneira muito drástica seu jogo. É claro que pode, né? Mas aí é uma questão de estratégia de cada um. O fato é, ele não vai roubar turnos de nenhum jogador. Todos vão jogar a mesma quantidade. Bom, é basicamente isso. Caso eu tenha esquecido alguma coisa aqui do jogo, eu vou colocar na descrição do jogo. E aqui no momento final eu vou fazer uma recapitulação rápida e objetiva para que fique massificado na cabeça como é que é o jogo. Primeiro de tudo, enquanto houverem edifícios, jogador azul, é a vez dele, primeiro jogador, ele vai pegar um edifício e pôr aqui no tabuleiro como ação obrigatória. Ações possíveis que o jogador azul pode fazer, apenas uma por turno, tá? Vai ser a possibilidade de colocar uma chave nos bancos dos distritos ou no arco central. Cabe ressaltar que eu não falei, no arco central você é o único local que você vai poder ir para qualquer distrito. Essa é a vantagem dele. Você não ganha nenhuma moeda, mas em compensação você pode ir para qualquer edifício que você quiser, inclusive escolher o monumento aonde você quer encaixar o distrito, beleza? Se for comprar um monumento. Foi até bom fazer essa revisão por isso. O Arco do Triunfo tem esse diferencial. Outra ação possível, mover a chave. Essa ação de mover a chave é justamente a ação que possibilita você comprar, utilizar, no caso, os edifícios e ficar com sua chave sobre os edifícios para poder ganhar a pontuação aqui de final do jogo com as fichas. Moveu a chave, no momento em que 4 chaves estiverem ocupando edifícios ou monumentos, o jogador que colocou essa quarta chave pode colocar, na verdade pode ou deve, agora eu estou na dúvida, mas eu acho que deve colocar, tá? A pontuação aqui, a ficha de pontuação no distrito para que seja pontuado no final do jogo. No momento em que todos os edifícios foram colocados, habilita-se uma nova possibilidade de ação, que é pegar a ficha de final do jogo. Então, fora poder colocar a chave, mover a chave, você vai poder pegar uma ficha de final do jogo, mas nesse momento você não vai pegar mais fichas de edifício porque todas vão estar no tabuleiro. Perfeito? Dito isso, no momento em que acabar as fichas final do jogo, todo mundo vai jogar a sua última ação desse turno, fazer um turno com todos e depois contar a pontuação final. Então é isso, o vídeo já está um pouco longo, 30 minutos, mas foi a explicação total aí do jogo. E mais um detalhe, explicação da expansão. A expansão basicamente adiciona novos bônus e vai adicionar cartas de estratégia, tá? Essas cartas de estratégia todo mundo vai receber uma no início do jogo e ela vai te propiciar fazer uma ação especial. Essa ação especial você vai poder usar no seu turno toda vez que você quiser, tá? Então você pode fazer alguma coisa, tá? E ela vai estar descrita no apêndice. Eu não vou arriscar dizer o que isso aqui faz porque eu não li ainda, mas ela te permite fazer uma ação especial.
Essas cartas aqui de estratégia, elas vão ficar visíveis para todos os jogadores aqui no board. E aí você, no seu turno, vai poder trocar por outra estratégia. E essa sua que você usava fica disponível para outro jogador. Sem retroagir, eliminando o uso dela, né, que você já fez. Você vai ter feito as ações com ela, que você já tinha feito. Só que aí você mudou a sua estratégia e adotou uma nova. Perfeito? Essa explicação da expansão foi bem breve. Na hora que a gente for jogar eu posso aprofundar mais, mas é muito simples. Você só vai adicionar novos bônus e vai ter essa carta de estratégia lá com uma ação extra que você vai poder fazer no seu turno enquanto estiver no seu board. Fechou? Então é isso. Se eu esqueci alguma coisa, depois eu coloco na descrição, a gente lembra. Valeu!